Oi, Cris. Oi. Tudo bom? Oi. Oi. Cris, eu Oi, sou o Cris. Leonardo, né? Já conheço você de algumas antologias. Aqui apresentar meu amigo João, que faz parte do canal também. João, essa aqui é a Cris, Prazer. autora mega talentosa, que a gente tá podendo entrevistar hoje. Muito bom, Cris. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada também, né, pela oportunidade de falar. Eu já não gosto de falar, né, Léo? Ah, cara, a Cris, ela dá ótimas entrevistas e ela também é muito boa em ler contos, cara. Ah, é? Além de escrever muito bem também. Muito E bom. adoro uma live também, né? Então quando me chama eu vou. É. Então, A Cris é a rainha da live, do Instagram. Cris, a gente pode começar? sim. Eu vou tirar a imagem algumas vezes, porque a gatinha tá passando, aí depois eu vou indo e voltando, mas não vai atrapalhar nada não, tá bom? Uhum. Beleza. Próximo a gente faz uma sincronia com o Instagram, né? Ela deu uma boa ideia. É verdade. Então vamos lá, Léo. Podia Vamos fazer podendo entrevista no canal dela. É. Fala, galera, começando mais um Palavras ao Léo. Hoje a gente tem a honra de estar entrevistando a Cris. A gente tem essa parte do canal que é para entrevistas, né? E a Cris, a gente chamou ela exatamente porque tem uma campanha dela no Catarse. Então a gente quer muito ajudar essa parte aí, além de poder estar conhecendo essa autora lá de Santa Catarina. Né, João? Exatamente. Então, vamos apresentar a Cris. É Cristina C.C. Vieira, né? Ela está lançando esse livro interessante, né? Que o Léo me falou, é o livro Elas, né? Isso. E ela é professora de português e literatura e também você é revisora de texto, né? Muito interessante. Então, vamos conhecer Cristina. Oi, gente. Como o Léo falou, né? O João também. Meu nome é Cristina. Aliás, C.C. Vieira, né? São os meus dois sobrenomes do meio, Constância Cavalcante Vieira. E aí ficou muito grande, né? Aí eu enxuguei para não ter tanto problema assim, para as pessoas também poderem lembrar melhor, né, o nome, né? Porque o nome também ajuda muito nesse sentido. Sou professora de português e literatura já há 22 anos. E eu, assim, eu amo lecionar. Também amo literatura. Aí eu fiz pós-graduação em literatura infanto-juvenil e também na especialização e também inclusão social. E eu também faço parte da Academia de Letras daqui da minha cidade, né? Academia de Letras de Santa Catarina, do Brasil, nunca sei esse nome, vamos lá, de novo. Academia de Letras do Brasil de Santa Catarina, seccional Ibirama, que é a cidade onde eu moro. Eu não sou catarinense, eu sou carioca, tá? Olha só. Eu sou carioca. Eu vim para cá em 2013, então eu passei 40 anos da minha vida lá no Rio de Janeiro. E eu vim para cá, que meu marido veio trabalhar para cá para o sul, né? E vai fazer 3 anos que estou viúva, tá? Mas eu não quero sair daqui. Todo mundo pergunta, né? Vai voltar para o Rio? Eu falei, não. Porque aqui as oportunidades, para mim, foram grandes, sabe? E tem a Academia de Letras também. Eu já publiquei também contos com a academia. Olha só, bacana. E também ajudei como colaboradora de um livro da academia que foi assim fantástico. Ele se chama Histórias de Ontem, em que eu entrevistei pessoas idosas da cidade para saber sobre história. O povo aqui, a maioria é alemã, colonização alemã. Então é muita inveja, Cris. Muita história. E foi um trabalho bem diferente. Foi antes de eu começar a escrever todos esses contos desses concursos literários. Então, assim, foi muito, muito bom, porque a gente entrevista, e eu entrevistei um senhor, né, que eu já estou emendando, posso, né? Eu posso falar, né? Pode, vai. Eu entrevistei mega interessado. Eu entrevistei um senhor que na época ele tinha 96 anos e ele falou alemão comigo, eu não sei nada de alemão. Aí a filha dele estava do lado traduzindo, né, o que ele estava querendo dizer. E cada história é fantástica. E quando eu fui transliterar, né, porque
passar do gravador para o papel, aí veio a questão, porque a gente não pode escrever do nosso jeito. E também não pode colocar ao pé da letra o que o outro falou. Então, achar um meio termo para poder as pessoas entenderem, porque isso seria função de ghostwriting, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Porque... E assim, foi um desafio, mas foi um trabalho fantástico. Aí já tem vai fazer uns 4 anos, eu acho, que a gente publicou esse livro, se chama Histórias de Ontem. E foi pela academia. Mas aí depois, enfim, aí a minha... E vou falando mais de mim, né? Que eu acabei... né? Então, gente, e aí, assim, esse foi esse primeiro momento de contato com algum livro, como colaboradora, né? Eu já escrevi há muito tempo, quando era adolescente, mas não foi para avante. Fiquei anos sem escrever. Essa parte, a maioria dos autores tem essa parte. Né? Enfim, mas acho que, falando de mim um pouquinho, sou mãe, tenho uma filha de 17 anos, né? E a minha filha é autista também. Então, assim, é uma luta diária, né? Mas eu enfrento qualquer coisa. Vou parar aqui. E quando você falou... Não, mas você falou que... Não, é uma história interessante, né? São essas histórias que são inspiradoras para outras pessoas, né? Você falou que é formada nesse ramo de literatura. Como foi, antes de ter essa formação, tanto acadêmica e de gostar de literatura, como foi que você se envolveu com a literatura? Foi Monteiro Lobato? Foi Tapa Amarelo? Não foi Monteiro Lobato. A maioria vai por Monteiro Lobato, né? Não. Sim, na época que eu estava na época da escola, na minha época de escola, né, tinha prova, tinha que ler um livro todo bimestre, né, para fazer prova. E era muito aquela série Vagalume da Editora Arte, que existe até hoje, né? E ali que eu comecei a ter o contato mais com a literatura. E assim, eu amei alguns livros, por exemplo, O Caso da Borboleta Tíria, eu amei de paixão esse livro, porque era com animais, mas era de detetive, sabe, de suspense, de tentar identificar quem matou quem. Então, aquilo ali já me fascinou. Aí, todos os livros do Marcos Reis, O Rápido do Garoto de Ouro, Dinheiro no Céu, Mistério 5 Estrelas, tudo nessa... como dizem, nessa vibe, né? Que foi me cativando. Os Caravelho do Diabo, né? Então, assim, foram livros que aguçaram a minha parte de leitura, que me ajudaram a querer ler mais. Aí, depois disso, veio aqueles livros... Sabe aqueles livros de... Não sei se vocês sabem, conhecem, Júlia, Bianca, que era de banca, vocês já ouviram falar? Que era um romance assim, de amor, bem água com açúcar, e a gente trocava esses livros, a gente lia, eu devorava aquilo. Mas o que me fez mesmo buscar esse mundo literário, esse mundo até da faculdade de letras, isso foi no ensino médio. Eu tive uma professora, ela faleceu até este ano, Magda, de português e literatura, que ela me fez amar um clássico, que foi o marco da minha vontade de, sabe, de querer... Eu já gostava de escrever, mas de querer me aprimorar, que foi o Amar, Verbo Intransitivo, do Mário de Andrade. Uau, esse que livro título! Amar, Verbo Intransitivo. Esse livro foi, assim, um divisor. Eu me apaixonei mais ainda pela literatura. E aí, a partir dele, eu fui buscar... Eu ia muito para a biblioteca pública lá no Rio de Janeiro e eu, assim, de 15 dias, eu devorava livros. Né? Eu pegava ia tudo. Então, foi assim que eu fui construindo essa parte de leitora e comecei a escrever. Eu li todos os livros do Sidney Sheldon, praticamente.
né? Que era o best-seller na época, lá né, de fora, né? Eu li quase todos. E ele é muito voltado para crime. Aliás, era tudo baseado em crimes. Agatha Christie, gente, eu sou fã. Eu também adoro Agatha Christie. E muito bom. E tem uma autora que hoje, ela sempre me influenciou e já me disseram isso com relação aos meus contos. Que já leram ela e viram algo no meu conto dela. Eu falei, ih, meu Deus. Mas, assim, a Lígia Fagundes Telles, que morreu este ano também, faleceu este ano. Os contos dela, gente, são sensacionais. Quem ainda não leu, leia. Venha Ver o Pôr do Sol, meu favorito, e As Formigas também. Ela é uma autora ela tem romance também, mas ela se destacou muito com os contos. E ela é uma autora de contos de suspense. Eu ia perguntar. É de suspense. E ela lida muito com questões do dia a dia, mas de uma forma de suspense, com um pouco de fantasia, porque As Formigas têm um pouco disso também. Mas, assim, ela é sensacional nesse sentido. E é uma das minhas influências, né? Eu tenho ela e a Clarice Lispector também. Sensacional. Esse Amar que você leu é marinidade, né? Amar Verbo Intransitivo. É romance, né? Eu acho que, se não me engano, lá em 1927, já quase na terceira década, no início do século XX, né? Então teve é um romance, né? Uma mulher madura que se apaixona pelo rapaz, não é esse, né? É esse romance. Eu não sei, mas é um livro interessante, né? E tanto eu pensei assim, desse livro, né, das mudanças deles, assim, no decorrer do processo literário, assim, até atualmente desse livro para cá. Gente, vocês lembram só um minutinho para mandar o cachorro parar de latir. Quer participar, Quer participar da entrevista? Oi, gente, desculpa. Ainda bem que é gravado, imagina se fosse ao vivo, né? Ah, meu Deus. Mãe de doguinho também. Não, mãe de doguinho, né? Não, gente, mas foi o barulho que a minha máquina tá batendo roupa lá e deu um barulho lá e fui lá ver o que era. Ui, mas vamos lá. Ah, sim. Dona de casa também, né? Sim, escritor, pessoa demais. Pois é. Então, só recapitulando a pergunta, sobre ainda o Amar Verbo Intransitivo, né, que foi esse romance de uma mulher madura com um adolescente, tipo, é uma literatura que eu não sei se teve muitas modificações no decorrer das décadas, né, já no século XXI, para aquele lá do século XX, no início, né, no final da segunda década. Então você vê grandes diferenças desse romance para os romances atuais literários. Olha, gente, é assim. Pergunta. Que pergunta, né? Naquela época, alguns achavam que era um absurdo falar sobre isso, né? Que era uma governanta, que ela foi trabalhar na casa, né? Da família. E ela iniciou o rapaz nessa vida, né? No caso, amorosa, né? Mas o Mário de Andrade, ele trabalhou de uma forma tão... Eu achei uma forma tão tranquila. Eu li naquela época, depois eu li mais pra frente. Mas eu tive a mesma sensação, tá? Não me chocou, né? E hoje tem romances que, se você pegar, são tão, assim, mais diretos, né? Mas... E as pessoas não se chocam, sabe? As pessoas acham que é uma coisa mais normal, né? Então, eu acho que hoje, se o Mário de Andrade tivesse hoje, nossa, ele tava tranquilo. Porque ninguém vai achar algo, né? Depois veio o Macunaíma dele. Macunaíma, pelo amor de Deus. Danadinho demais. Todo mundo acha horrível ler na escola, Macunaíma. Não. E eu confesso que eram obras tidas como transgressoras, né? E eu não gostei na escola, mas quando eu estava na faculdade,
Eu tive que reler o Macunaíma na faculdade. E aí eu disse, na escola eu gostei do Macunaíma, né? Vamos lá. Mas eu já com outros olhos. Aí eu amei. É que o senso de humor, né? Você entender que o senso de humor, cara, tá no limite, tipo, poético, as piadas que ele faz. Sim. Sim, é fantástico. Então, assim, quando eu escuto as pessoas falando, mas ler clássico é chato, gente, assim, por obrigação, qualquer leitura é chato, independente de ser clássico, né? Eu, como professora de literatura, eu não obrigo, não falo, não, porque hoje em dia os clássicos, você não quer ler, mas eu tento falar, o livro trata sobre isso, porque a gente tem que envolver, né? Porque hoje em dia tem resenha, tem resumo, tem tudo na internet, né? Então, você vai lá, lê a resenha e já sabe mais ou menos o que se trata a história. Mas o clássico, ele vai te dar um horizonte assim, poxa, esse ponto de vista era diferente, era assim. Se você quer ter mais conhecimento para poder entender o que se passa atualmente, até com a literatura, é bem-vindo, sim. Não precisa ler todos os clássicos, né? Não precisa, por exemplo, aquele da baleia, o Sertão. Do Graciliano Ramos. Isso. É a Grande Sertão das Veredas? Isso. Baleia é a cachorrinha, né? É, a baleia é a cachorrinha. Então, assim, pois é, o nome da cachorra é baleia, né? Então, assim, esse gente, ele vai retratar o sertão, né? O nordestino. E o que ele retratava naquela época não tá tão diferente de hoje, que a gente sabe, né? Mas assim, ninguém quer ficar no clássico, né? Mas assim, gente, não precisa ler somente clássico, mas leia literatura brasileira, sabe? Não vou nem falar só corrigindo, pode ser qualquer língua, né? Só corrigindo, é o Vidas Secas do Graciliano Ramos, que eu confundo com o Grande Veredas é do Guimarães Rosa, né? Isso? Guimarães Rosa. Isso, eu confundo. Vidas Secas. É porque, às vezes, o nome... Graciliano Ramos. Então, assim, mas o Grande Sertão Veredas também é um clássico do Guimarães Rosa. Sim, mas é uma leitura um pouco mais difícil, porque o Guimarães tem uma linguagem própria. É uma outra coisa que muita gente acha que qualquer pessoa pode inventar uma língua, né? Pode inventar as palavras. E não, gente, precisa tomar cuidado. Eu tô falando até como, não só professora, mas como revisora de texto, tá? Assim, gente, para inventar uma palavra, tem que ter sentido aquela palavra. É que nem aquele político no passado inventou imexível, que isso não existe na linguagem. Mas todo mundo entende o que ele quis dizer. Ok, né? Eu, né, uma vez, inventei uma palavra, sem querer. Eu brincando com meu irmão, conversando com meu irmão, né? Ele é mais novo que eu. E aí eu falei de um prédio, e eu ia dizer prédio alto, né? Mas aí eu falei predião. Não existe predião. Mas ele entendeu. Eu nunca contei isso pra ninguém, eu tô contando só pra vocês. Não, ali ele. Não existe predião. Aí eu falei, não, eu acabei de inventar, tu entendeu? Então tá certo. Tem o Tolkien, né? Que ele é. Tem o Tolkien, né? Que ele é conhecido por causa da linguagem que ele inventou ali dos elfos, né? No Senhor dos Anéis. E tem também o livro Laranja Mecânica, que o autor utiliza algumas palavras, né, do futurismo dele ali, né? Só que são autores que estudaram para fazer aquilo, né? Tem todo um estudo para fazer aquelas palavras e tal. O próprio Guimarães Rosa, né? Ele era poliglota também, né? Então ele conhecia vários idiomas e tentou trazer para o idioma para cá, né? É isso que muita gente às vezes não entende. Para fazer isso precisa de estudo, precisa pesquisar, precisa fazer isso para poder fazer sentido na escrita que está fazendo, no caso do romance, né? E não é colocar aleatoriamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Exatamente. E como assim, o trabalho como revisora? Fala um pouco dos teus contos, assim, e do trabalho como revisora. Eu comecei
Tem mais de 10 anos que eu já faço revisão de texto, mas eu comecei com revisão de texto de artigos técnicos, né? Artigo de revista, mais de enfermagem, medicina. Comecei por aí, com aí dissertação, tese também, né? Mestrado, doutorado, TCC. Então comecei mais nesse universo. E assim, eu trabalho a questão técnica, né, do português, da coesão, da coerência, a parte gramatical, sem modificar o texto. Não é para modificar nada do texto. Eu tenho apenas que adequar dentro do que, né, tá ali escrito, porque norma tuta, né? E aí dá trabalho. Eu sempre faço mais de uma revisão com o mesmo texto. Eu coloco todas as comentários, marcações em uma, e a outra revisão é sem comentário, sem marcação nenhuma, deixando o texto prontinho para o cliente usar. Ainda faço isso. E mando os dois para ele, para ele ver, para ele também. Por que eu coloco os comentários? Porque não adianta só a gente revisar, marcar e não dizer o porquê. Mas por que dali? Porque aí eu já ouvi assim, mas aí você está ensinando e aí ele vai aprender e não vai passar mais por revisão. Não, claro que vai. Porque até os meus textos passam por revisão também quando eu escrevo. Porque às vezes eu não vejo. A pessoa que escreve às vezes não vê. Né? Então a gente tem que ter outra pessoa para poder ver também. Então eu tenho esse cuidado porque eu acho que as pessoas têm que entender o porquê que eu estou modificando ali, o porquê que não é daquele jeito. Então eu tenho esse cuidado. E aí, quando eu comecei a escrever os contos, a participar de concurso literário, né? Aí comecei a abrir o leque para a revisão de texto para os escritores, para contos. E eu já fiz até de romance. Eu já fiz de uns 4 romances já, revisão de texto. E aí, assim, o que eu gosto de fazer dos contos, dos romances, porque além de fazer a revisão de texto, eu tô lendo, né? Então eu fico assim, nossa, eu já li primeiro, né? Sim. E às vezes aí a pessoa me pergunta, o que você achou? É claro que dependendo do conto, do como tá, for o conto, às vezes dependendo do dia ali, eu faço revisão sem me aprofundar na leitura, sabe? Sem ser leitora. Eu tento separar. Aí depois, na segunda vez que eu faço revisão, aí eu faço a revisão e depois eu leio como leitora. Porque tem alguns autores que me perguntam, o que você achou? Aí é leitura beta, né? Aí eu falei assim, porque tem gente que às vezes não sabe a diferença de revisor técnico, o revisor de texto, né, técnico, o editor, né, o editor do texto e a leitura beta, sensível, e tem a crítica ainda, né? Ainda tem essas três tipos de conhecer só a beta. Tem a sensível, né? Tá? A sensível é os textos que tem assuntos mais polêmicos, mais delicados. Aí você passa por uma pessoa que tenha conhecimento ou não, né, no caso, mas que faça essa leitura sensível. Se ela vai se achar mal, se acha que tem alguma conotação de preconceito, então por isso que se chama leitura sensível, tá? Aí a leitura beta é o que a gente faz, né? A maioria a gente faz leitura beta, que é só mesmo para saber se está de acordo ou não, o que foi pedido, né? Naquele edital, se gostou, se não gostou, se pode melhorar ou não alguma coisa, mas sem mexer na parte de gramática, de ortografia, de nada. Por que eu estou falando isso? Porque uma vez uma pessoa fez uma leitura beta para mim e ela veio falando de digitou errado, não sei o que. Eu falei, mas isso aí não é a leitura beta, se digitou errado. A gente vai ler de novo. Né? Eu fiquei assim, tá bom. Aí eu falei assim, vou ter que dar uma aula depois aqui. Né? Mas acontece. E a leitura crítica,
Aí ela já é uma leitura mais profunda, que a pessoa pede, que aí você vai indicando, ó, aqui, aí já é mais... Eu já acho mais complicado fazer uma leitura crítica, porque nem todo mundo aceita, né? Crítica. Eu ia perguntar sobre isso. É verdade. Se alguém reclama, pô, como é que foi assim? Eu até, assim, uma pessoa me perguntou nesse sentido dessa leitura e eu tive com todo cuidado para falar, mas eu tenho esse cuidado. Até uma amiga minha falou assim, ela falou assim, Cris, você com as palavras, você consegue falar de uma forma que não agride e a pessoa aceita. Mas nem todo mundo consegue, mas é difícil, tá? É difícil. Fazer a leitura crítica é difícil. Aí eu fico pensando no papel do editor, né? Sim. Que faz a edição. Porque ele vai ali junto com o autor fazer uma revisão, mas não com aqueles olhos de revisora técnica que eu faço, né? Mas conversar o texto como um todo. Se está de acordo, se não está, se modificar um trecho ou outro. Aí essa é a parte da revisão de edição, né? Que também não é uma coisa muito, não sei se é tranquila de fazer, mas assim... Né, eu ainda não tive essa experiência, ainda não, tá? Quem sabe um dia, né? Mas assim, esse universo todo da literatura, da escrita, isso me fascina, é o meu mundo. Eu cada vez mais acho que estou na profissão certa, não é só professora de português, de revisora de texto e escritora. Eu tenho 3 profissões, né? Escritor, nós também somos, é uma profissão escritor. Apesar da gente ainda não, que nem o professor não receber, né? Assim, exatamente, né? Mas um dia, quem sabe, a gente chega lá, né? Quem sabe, fazendo o nosso, de pouquinho em pouquinho, a nossa construção, a gente chega lá, né? Eu costumo dizer eu costumo dizer que os escritores, né, aqui como o Léo, você, tem outros amigos também, que alguma vez, algum dia, os streamers vão ver, o Amazon ou qualquer outro streamer, vão pegar e fazer um tipo Black Mirror, várias histórias desses contos, entendeu? Porque são contos maravilhosos e enriquecem, entendeu? E algum dia vai acontecer isso. Pode ser. Não, outro dia eu tava assistindo na Netflix um filme chamado Escolha ou Morra. E aí, tipo, é um jogo que as pessoas entram e elas acabam, tipo, tendo que escolher entre a vida e a morte e tal. E eu fiquei surpreso como é muito parecido com uma história que eu tinha escrito. Eu tava até falando com minha companheira, né, cara, eu nunca publiquei essa história. A Netflix foi lá e lançou um filme que é basicamente a história que eu escrevi, cara. Aí que tá, tipo, a dica, né? Tipo, não deixa engavatar as coisas, né? Só falta chegar. Eu ia falar outra coisa, falar do nosso merchan, né? Falar da Eureka Camisetaria, que patrocina o nosso canal, né? Que faz confecção de camisa. Falar da creche da Tatá, que o João conhece mais. E também o nosso objetivo aqui da nossa entrevista, fazer uma promoção desse livro da Cris, que é essa autora incrível, né? É o primeiro livro dela, então... Exato, para quem tiver interesse, tá em campanha, em financiamento coletivo no Catarse, o livro Elas. Fala um pouco, Cris, como é que faz para acessar lá, pra gente poder voltar de novo para a entrevista? Gente, assim, ó, é só vocês digitarem o link catarse.me/elas 2022, tá? E aí lá você escolhe a recompensa, né? O que é a recompensa? Você faz o apoio, por exemplo, se você escolher R$25, a recompensa é o livro digital, quando ele for publicado. Né? Aí você vai receber o livro no seu e-mail, tudo direitinho. Se você quiser o livro físico, aí tem um outro valor. Aí você clica lá, faz o apoio e quando ele for publicado, está previsto para setembro, deve ser setembro ou no máximo outubro, geralmente é um mês depois, né? E aí você recebe em casa. Tá, então é isso. É só ir lá, catarse.me/elas 2022. Legal. A gente vai deixar os links todos na descrição. Exato. Cris, me conta, foi difícil a revisão do livro Elas? Como é que foi essa parte de revisão e a editoração dela? Olha, o Elas
Ele é um livro de contos, tá? E assim, eu fui acumulando, assim, escrevendo os contos. Alguns não passaram em concursos literários que estão ali. E eu resolvi um dia, assim, vou olhar meus contos que não passaram em concursos literários, vou rever eles de novo, porque eu estava até pensando em fazer uma coletânea para publicar na Amazon, né? Falei assim, poxa, eu tenho que dar um direcionamento para esses contos. E aí, quando eu comecei a ler cada um deles, e tem vários gêneros, né? Tem romance, tem fantasia, tem assassinato, tem suspense, e todos eles em comum, e todos esses contos em comum, a minha personagem principal é uma mulher. E assim, não foi um caso pensado. Aí depois eu parei para pensar, peraí, por que eu fiz isso? Aí eu comecei a ver que é o meu estilo. O meu estilo né? A gente vai adquirindo estilo, uma forma de escrita, né? E aí eu fiquei assim, até quando o narrador, ele é um homem, mas é falando da personagem mulher. Eu falei assim, peraí. E dentro desses contos tem 4 que saíram uma publicação na Amazon, Romances Infelizes, né? Foram 4, foram vários autores, mas aí tive autorização, não tem problema, poderia publicar, né? Porque é desse universo feminino. Então eu juntei, são 22 contos, né? E aí eu conversando, né, com o pessoal eu conversando com a Jana da Cartola, que eu tava vendo, aí eu dei uma revisada, dei uma lida neles todos para ver, né, pra gente poder, a gente fica um tempo sem mexer, né, então. E aí a Cartola falou para enviar para eles poderem ver, dar uma olhada, e eles compraram a ideia, né, então eu fiquei muito feliz. Que show. Aí eu pensei em publicar na Amazon e eles compraram a ideia, fiquei muito feliz. A edição é da Jana, né? Da Janaína. Essa capa belíssima é do Rodo, né? Ele faz todas as capas. Ele é sensacional. E, inclusive, com relação à capa, eu não tinha ideia de como seria a capa, nada. Aí quando ele pensava sobre a capa, aí eu falei assim, não tem ideia nenhuma, eu confio em você. Aí ele só pediu palheta, assim, ideias de capas de cores que eu gostaria, né? Eu acho bonita. Aí eu mandei para ele, e aí veio essa capa lindíssima. As cores que eu enviei estão na capa. Fantástico. Eu, assim, meu Deus do céu. Fiquei apaixonado, né? E a capa é tudo. É linda, linda mesmo. Sim, com certeza. E assim, aí essa parte mesmo da edição, que é da Janaína, né? Eu acredito que ela vai vir agora depois, né? Quando terminar o financiamento coletivo, que estou com 78%, tá? Tem maio para chegar a meta. Você vai bater a meta antes. Porque a campanha é tudo ou nada. Ai, gente, isso que vamos bater. É uma pressão, né? Porque vamos correr lá. Nossa. Eu não sei se todo mundo conhece, sabe o que é tudo ou nada, né? Porque se bater a meta, ok, perfeito, todo mundo tá feliz, né? Mas se não atingir a meta, não tem publicação. Aí as pessoas que apoiaram recebem o dinheiro de volta. É triste isso, né? Mas o meu vai bater, não. Sim, vai bater. Sim, sim. 22% só é isso que tá faltando? Isso, e tem um apoio que ainda está em prazo de confirmação. No dia de hoje. Pode ir, João. A gente vai ter outros papéis ainda que vão lá já daqui a pouquinho, acabando de estar correndo lá. Vai até quando, Cris? Muito legal. Termina dia 26 de maio. Vai até dia 26 de maio a campanha. 26 de maio, gente. Vamos lá, vamos então, fazer esse legal bater essa meta. Falou. E o meu aniversário é dia 29 de maio. Esse mês. Olha, a gente dá para bater antes, das 300 anos de aniversário. Com certeza. Vamos lá, gente. Vamos lá. E como surgiu esse livro? Pois é, né? Ele bateu a meta também, né?
Da menina, a gente conseguiu bater a meta, né? Eu apoiei o livro dela, tô com ele aqui até, da Fabiola, tá ali na minha pilhinha pra ler, que eu ainda não sei, mas tá ali. Tá ali. Então vamos arrebentar nesse também. Então, esse livro Elas, como é que surgiu a ideia? Como é que foi a inspiração para ele? Você falou que já descobriu que quer escrever sobre esse teu gênero, esse tipo de escrita, né? Mas como surgiu Elas? Então assim, foi o que eu disse, né? Eu tinha esses contos guardados, aí eu comecei a ler os contos. Eu queria, de alguma forma, publicar, né? Nem que fosse pela Amazon, porque são vários contos que a gente vai escrevendo e nem sempre a gente passa nos concursos. Não porque o conto esteja ruim, mas é porque não, de repente ou não se adequou, ou então até o organizador gostou mais de um do outro, que ele tem um número X para poder escolher, né? E aí eu resolvi, falei, vou fazer uma coletânea, mas aí quando eu conversando com o pessoal da Cartola, a Jana pediu para enviar para ela. Tanto que o primeiro nome era Mulheres. Eu não tinha esse nome. E quem deu essa ideia foi a própria editora, a própria Jana, que deu o nome de Elas, porque ela lendo os meus contos, ela falou assim, você usa muito o pronome ela. Né? Então, por que fica Elas? Eu posso falar? Posso falar, dá uma curiosidade para saber quem são elas, sabe? A primeira coisa que eu vi quando eu li a capa, então eu pensei, quem são elas? Quem são essas histórias? E olha, gente, tem vampira, tá? Uau! Tem uma vampira como ela. Tem a Alice no País das Maravilhas. Além de uma outra. Tem várias elas ali, de várias. No caso da Alice é criança, né? Sim. E a outra menina também tem adulto, tem adolescente, tem ela, que são histórias baseadas em fatos que aconteceram comigo na adolescência. Olha aí! Até fase adulta também. Eu costumo misturar assim, coisas reais com fantasia também, né? Então, assim, são várias elas. Até universitário. Eu lembro que eu li um conto da Cris que tá no Romances Infelizes, cara, e aí eu tava no grupo que ela pertencia, acho que depois fez, Cris, o que aconteceu depois da história? Me disse, é muito sensacional, cara. É a Catarina, né? Exato. Esse conto está no Elas, tá? Eu coloquei no Elas. Inclusive, eu fiz um conto respondendo, tá bom? A Catarina falando. Olha aí, Jô. Tá lá também com Elas, tá? Muita gente me perguntou, Léo. Muita gente me perguntou. Caramba. O que aconteceu com ela, se era verdade ou não, o que tinha acontecido. Meu Deus. Eu escrevi um conto com ela contando realmente a história, tá? Tá lá no Elas. Eu vou te contar um segredo, Cris. O João adora spoiler. Então não conta pra ele se ele for perguntar. Não conta. Tá bom. Eu só falei Não, mas eu não vou dizer o que tá no conto, tá? Não, porque se tu falar do spoiler, não atrapalha a minha experiência. Pra mim, eu fico mais incentivado a querer saber todo o desenvolvimento, entendeu? Tá. Não, o final pra mim não é muito... interessa bastante, mas o desenvolvimento pra mim mais me deixou muito curioso, cara. Mais um incentivo pra correr lá no Catar. Eu não assisti Doutor Estranho, eu bloqueei o João que não era pra ter contato com ele até agora. Tá, porque senão ele ia contar tudo, né? Exato. Caraca, que interessante. Eu gostei da história. Só o que ela falou ali já deixa a gente curioso, cara. Já vou correr lá e vou querer, cara. Vamos correr atrás disso aí. Pelo amor de Deus. Cris, tu ainda tem a contagem de quantas antologias tu participou? Tu ainda tem esse número ainda ou já perdeu as contas? Não, tenho sim. Juntando
da Cartola, de outras editoras, tanto poesia quanto conto, até da Academia de Letras, eu tô por volta de 30. Opa, caramba! Estava na hora de lançar o só meu, né? Com certeza, super apoiado. É. Nossa, muito bom, né? E todas são elas. E aí no livro Elas tem 22 contos. 4 foram publicados no Romances Felizes, né? E os outros são inéditos porque eu não passei para ninguém, não mostrei a ninguém. Então são todos inéditos. Caramba, nossa, que show. E é muito bom ver esse protagonismo feminino, porque não só a questão do empoderamento, a questão de que alguém pode se familiarizar, né? E se né? É muito interessante. Exatamente. Muito bom, né? E são várias histórias, né? Você vai lendo e vai olhando, caramba, isso mesmo, isso realmente acontece, como assim? E a pessoa vai se inspirar também, né? Isso é maravilhoso. E mesmo, por exemplo, com o meu lá da Vampira, né? Que foi para um edital da Cartola que eu não passei, o que acontece? Mas quando eu escrevo, e mesmo com o universo feminino, mesmo que seja fantasia, ficção, eu tento colocar algo que realmente vá ajudar de alguma forma a mulher, né? E nesse conto especial, eu falo da questão, se a gente for colocar atualmente, das mulheres que ficam presas a um relacionamento, por exemplo, né? Que não conseguem sair dele. E no caso desse conto, que o nome é O Sedutor, e no caso o sedutor é o vampiro, né? Que seduzia, enfim. Aí tem toda a história dela que acaba virando vampira, e eu não vou contar tudo, porque senão é spoiler, né? Então eu também mais na visão do vampiro. Então, assim, isso é uma característica minha que eu vejo em todos os contos que eu faço. É mesmo que eu leve para fantasia, mas eu tento trabalhar questões que você parar para pensar, poxa, mas isso pode acontecer mesmo que seja fantasia, sabe? E é uma característica minha, eu já percebi que eu faço isso, tá? E nem todo mundo gosta, né? Tem gente que, por exemplo, quer ver fantasia, não quer ver nada de que possa acontecer um dia. Mas cada um tem a sua forma, e a minha forma é essa de colocar na escrita o que eu acredito que vai ajudar as pessoas quando lerem também, né? A pensar tem gente que deve gostar. Tem gente que eu gosto desse pé no chão, sabe? Ao mesmo tempo tem essa parte de fantasia, sabe? Uma coisa que eu penso, podia acontecer comigo ou com alguém que eu conheça, sei lá. Por isso que e tendo a mulher como protagonista, então é isso que é fascinante ainda, né? Contando as experiências e as histórias fictícias que envolve elas, né? As mulheres. Então, o que deixa a gente mais... Eu fico muito empolgado com isso. Tanto que a sinopse lá do meu livro que eu mandei, que está lá no projeto Catarse, fala justamente sobre isso, né? Em 10 minutos. Eu posso ler rapidinho para vocês? Pode. Tá. Então eu já estou com ele aqui aberto, claro, evidente, né? Então só, deixa eu ler rapidinho. Há várias histórias que compõem o universo feminino desde o início do mundo, com finais felizes ou não, em diversos gêneros textuais, como fantasia, romance. Mas a trajetória de cada personagem mostra um cotidiano real ou imaginário. Nesta obra, mesmo que o narrador seja um homem, o destaque é dela. Os sentimentos, as dúvidas, as traições, o inesperado e as diversas formas em que os contos são narrados nos remetem a pensarmos. Isso me lembra algo? E se fosse comigo? Será que realmente poderia acontecer? Indagações que acontecem em nosso dia a dia. Venha se emocionar com histórias que surpreenderão você e conhecer um pouco mais sobre o universo feminino. Uau, caraca. Até 26 de março, de maio. Até 26 de maio, hein, gente? Não quer. Tá 26 de maio. Aí, cara. Caramba, construção, né? Muito bom.
Caraca, sensacional, cara. 10 minutos, né? Tá. Vamos lá, continua. Cris, aí eu queria saber, tu tem 30 experiências já de antologias, a gente pensa assim, caramba, essa é uma autora já calejada. Mas conta, como é que foi pra se lançar nessa campanha? Teve medo, teve receio ou não? Ah, vou tirar de letra, já tenho Olha, público aqui. Gente, por mais experiência que tenha com antologia, é diferente. Antologia a gente tá num grupo, né? Não é você sozinha. Apesar de que tem gente dentro da antologia, sabe disso, né? Que nem aparece, né? A gente nem sabe que existe, enfim. Exato. Isso faz parte. Todas elas têm. Mas tem um grupo maior, né? E eu confesso que eu falei assim, não, vou encarar, vou lá. Mas eu tô aflita até agora, tá? É uma sensação diferente. Porque sou eu sozinha, né? Por mais que a editora também faça, né, propaganda, né, mas é você, sou eu. Então, eu que tenho que alcançar. Né? E aí tem um leque, aí a gente descobre que tem muita gente que gosta da gente, gosta, né, de mim, eu descobri que gosta mesmo de mim, que muita gente ajuda também, né? Porque eu também gosto de ajudar. Eu também já fiz muita divulgação de outros originais, de outros autores. E também, assim, a gente vai se ajudando, né? Quando eu posso, eu apoio também outros autores. Então, assim, e eu tô vendo muito isso, sabe? Mas a aflição, aí ela bate aqui dentro. Bate, gente. Eu tô aflita, eu quero ver aquele 100% Nossa, logo. imagina. Eu sei que tem 12 dias ainda, vai né? Dar certo. Eu sei que vai. Todo mundo já me falou isso, Sim, vai sim. dar certo. Sim, mas a aflição é imensa, Vai. gente. Porque a campanha é diferente, que a antologia, a campanha é flex, né? Então, sim. assim, se não alcançar os 100%, ela vai ser publicada, vai ser feita, os apoiadores vão receber, né? Pelo menos da Cartola é assim. Você vai ser colocado na livraria, só não participa do prêmio Cartola, né? A Cartola é assim. Tem outras editoras que não. Se não alcançar, vai ser só os apoiadores que recebem teu, né? Aí depende de cada editora. Mas o tudo ou nada, meu Deus, a aflição é maior, porque, gente do céu, eu falei assim, minha nossa, é uma coisa assim, porque se não alcançar, não tem, acabou. E aí? Né? O sonho desmorona, você vai tentar de novo? Não, olha. Sim, quantas vezes precisar. Mas essa aflição é grande, tá? É diferente da antologia. Eu achei que fosse encarar melhor, não ia ficar tão ansiosa por ter, né, quase 30 aí, como falou, mas algumas não tiveram financiamento coletivo, né? Dependendo da editora, você não paga para inscrição, mas depois o exemplar você paga para receber, né? Em vez do financiamento coletivo, aí você faz isso. Mas assim, é difícil, é diferente, gente. Não é que é difícil, é diferente. Imagina. A sensação é diferente da antologia. Mas eu não sou tão ansiosa assim e tô. Agora eu entendo ainda bem que outros autores passaram por isso e me disseram na época, sabe? Eu falei, mas você vai bater, não fica assim, você já está participando de várias antologias. Agora eu entendo. Agora eu entendo o que eu falava quando não não dá para entender. Eu mesmo sempre. Falando que eu conversei com a Fabi, né? Eu falando com a Fabi, né? Tipo, ela tava bastante pilhada também com a campanha. Eu falei, cara, já tá fazendo tudo o que você podia. Respira e aí amanhã começa a divulgar de novo, sabe? Eu sei como é batalha mesmo, né? E ela foi para metas estendidas, né? Ela passou do 100%. Você também vai, Cris. Ai, meu Deus. Vai também. Eu tô preocupada só em alcançar os 100%. O que vier depois é lucro, sabe? Eu não quero ficar pensando em metas ainda não. O que vier depois é lucro. Eu quero os 100%. Só isso. Vamos conseguir. Eu fazer o sinopse aí, eu achei interessante. E aí, você que assistiu até agora, o episódio ainda não... Hein, João? E o pessoal que assistiu até agora a entrevista ainda não foi lá apoiar, né, cara? Vai lá no site Catarse, digita a palavra elas, apoia lá a quantidade, tem vários valores acessíveis. Eu geralmente gosto de pegar o valor que tem um livro físico, sabe? Até porque eu tenho o sonho de que eu vou atrás de todos esses autores e pegar o autógrafo deles e tal. Então vai lá, apoia a campanha da Cris, cara. Exatamente, a gente vai botar os links na descrição e apoia, que é
literatura é maravilhoso, cara. Ler é maravilhoso. Em todos os quesitos. Então, você lê, se maravilha apoiando alguém que realmente merece um apoio. E aí eu costumo dizer que para as pessoas que assim, não tem muita paciência para pegar um romance para ler, né? Começa com contos, né? E um livro de contos é um livro, né? De contos. Vou dizer que é um romance, sim, só que com várias histórias, né? Diferentes. E você pode começar por aquela que você quer, né? Porque o elo deles todos é o quê? A personagem mulher. O elas, né? Que é o elo de todos eles, mas são histórias diferenciadas, né? Então aí vai do leitor começar por onde ele quiser ler. Chamar mais atenção. Sim. Aliás, eu fiz até um post lá no Instagram. E Cris? Eu fiz um post lá sobre um trecho de cada conto meu. Tá um carrossel lá com o nome. Ah, eu já ia pedir isso. Dá uma olhadinha lá. Dá uma olhadinha. Porque já é o spoiler, né? É uma frase de cada conto. Assim. Muito boa. Pra atiçar mesmo a curiosidade. Teve gente que virou. A Fábio mesmo colocou assim, tô curiosa. Ela falou, com certeza. Fiquei curiosa? Eu falei, ótimo, é isso que eu quero. É isso que é legal, né? Chama a atenção. É dessa forma que eu tô falando, olha, chama a atenção, né? Chama a atenção de várias formas. E eu gostei da sinopse. Né? Já vou ver sensacional. Tá lá no canal, tu tem alguma palhinha de algum trecho que possa dar pro nosso público? Vocês querem um trechinho? É. Eu posso abrir aqui o meu arquivo. Então. Eu vou ler um trechinho. Mesmo, tá? Eu vou pegar aquele O Sedutor, então, um trechinho daquele do Sedutor. Olha só. Tá? Pode ser? Então tá, eu só vou abrir aqui, peraí. Eu devia ter deixado aberto. Pra quem não sabe, a Cris Vai, pode falar. Eu vou abrindo aqui. Pra quem não sabe, a Cris é revisora, né? Ela é autora também. Mas, cara, pra quem acompanha ela nas redes sociais, a gente vai deixar a rede social dela aí do Instagram aqui embaixo. Ela é ótima contadora de história, gente. Ela interpretando e falando e lendo histórias é um caso à parte. Né? Mas eu gosto muito de ler, gente. Eu gosto muito de ler. É maravilhoso. Até eu me sinto até intimidade em errar a semântica de algumas palavras agora. Nossa, professora, né? Não, gente, não se preocupa com isso não. Não. Eu só corrijo em sala de aula, tá? Não se preocupa. Ótimo. Ou fazendo a revisão de texto, no caso, né? Mas fora isso, não se preocupa, não. Deixa o culto, o coloquial, tudo se entrelaçar aqui. Ai, meu Deus. Abrindo aqui, agora escolhi um trecho para que não tenha muito spoiler, né? Exatamente. Né? Eu fiquei curioso, eu já estou mega curioso. Tá. Cara, só então, de ter um livro com mulheres é maravilhoso. Deixa eu ver uma coisa aqui. Olha lá. Olha, gente, tá. É que eu mudei o título do Elas, né? Inicialmente não era O Sedutor, era outro título. Mas vamos lá. Vou ler então, um trechinho aqui, tá? É o início do conto. Tudo acabará e serei libertada desta vida que eu não queria. Cada segundo, minuto, hora, dia pareciam intermináveis. Não consegui esquecer o que havia acontecido. Esse é o primeiro parágrafo do conto, gente. Olha, e é bem profundo, parece, tipo, trazendo pra realidade, mulheres se libertando. Se libertando aí assim, de várias coisas. Sensacional. Lá pro mais pra frente do conto,
Tem assim, ó, não era adepta a sair de casa. Aliás, era muito difícil, pois as moças de família só podiam andar pela cidade se fosse acompanhada de preferência com a mãe. Isso se passa na época vitoriana, lá da Inglaterra, tá? Só para vocês. Olha só. Realmente então, conservador, período. E assim, ó, só para bem conservador, bem perigoso, tá? Para as mulheres. Ó, só para aguçar. Aí lá no meio lá do conto, depois ela acaba indo para um baile junto com a família, que era muito comum na época. E ela acabou revendo um homem que ela tinha achado charmoso. Aí ela diz assim, porque é em primeira pessoa, né? Eu costumo usar muito narrador em primeira pessoa, eu gosto muito. E também gosto de colocar, às vezes, aquele diálogo que o narrador ele critica, ele coloca o que acha que está acontecendo, sabe? Eu gosto muito disso também. Mas para fazer isso, tem que ter uma atenção maior, especial, né? Porque senão não pode ficar uma coisa... Escola Machado de Assis, né? Exatamente. Exatamente. Eu amo Machado de Assis, gente. Eu amo Machado de Assis. Mas aí eu fiz com relação ao contrário, né? Porque o Machado de Assis, o personagem é sempre um homem, né? E no meu caso, eu utilizo isso com relação à mulher. Então, mas bem Machado de Assis mesmo, isso aí. Então a narradora diz assim, era aquele homem charmoso do meu primeiro baile. O que será que ele estava fazendo ali? Antes que pudesse pensar em mais questionamento, ele se aproximou. Fiquei imóvel. Não conseguia me mexer. Que olhar penetrante era aquele? Nossa. Não vou falar mais. Não vou dizer mais. Olha aí. Eu acho que é igual uma história do lado do João. Quem quiser saber, só comprando livro. Isso, compra um livro aí que a gente vai, e não dá spoiler, compre, né, Léo? Compre, leia, que diga pro outro coleguinha que é legal, que a gente vai comprar. Eu ainda tô pensando... do Jambeiro lá no Passeio Trecho, é bem, bem interessante também. Eu tô pensando em fazer uma narração de um trechinho de algum conto meu para também divulgar, né? Já que o Léo falou que eu adoro fazer narração, pego os trechos, né, dos contos das antologias, né, que participo, então eu quero fazer de algum conto que esteja no Elas, eu vou escolher ainda e vou fazer esse trechinho. Também. Olha aí, legal! Que trabalho sensacional. Legal. Muito bom. Olha, na área vitoriana, né? Caramba, os conservadores, né? Que trabalho sensacional, cara. Ainda quando eu ia ser, Meu Deus do céu, os vampiros. Vamos lá, Léo, próximo. Então, cara, eu acho que a gente pode ir para as perguntinhas, né, que a gente tinha separado lá no finalzinho. Super feliz de estar aqui entrevistando a Cris, né, esse trabalho incrível que ela está tendo aí com esse primeiro livro dela. Já acompanhei algumas histórias, né, tantas que foram publicadas pela Cartola em antologias em conjunto com ela, quanto na própria Amazon, né. E, cara, só de ter umas palhinhas aqui a gente já fica tipo, caramba, deve ser sensacional esse trabalho. Né? Muito bom. Eu espero mesmo que todo mundo goste, né, quem for ler. É claro que a gente não agrada tudo, nem todos os pontos, mas tomara que algum agrade, né? Sim. Vai agradar. A gente acabou tendo uma boa, assim, aulinha, né, quase gratuita sobre revisão, sobre esse trabalho literário, né, que ela comentou com a gente. Tinha coisas que eu não conhecia, por exemplo, essas classificações dos autores ali, né, beta, acessível, crítico. Cara, a gente só fez ganhar aqui. Exatamente. E o incrível que ela deu uma palhinha de cada... até dos autores, que ela tem inspiração, que ela leu. Então, isso para mim foi interessante porque alguns, quem está ouvindo a gente, quem possivelmente vai poder ouvir futuramente, vai entender que é importante não só a leitura, mas a literatura em si, a literatura nacional, né? Tem muita coisa interessante, tem muita coisa que faz com que a própria Cris, que leu e gostou e amou, e se dedica a isso hoje, não tanto como profissão, como professora, quanto agora escritora,
E isso, para quem for ler, a leitura desperta isso, né? A literatura, então, a gente conheceu o nosso passado literário, trazer para agora torna tão essa associação se torna tão incrível que a gente acaba se maravilhando com tudo que a gente aprende com a literatura. Muito legal. Muito bom, Cris. E é muito legal ela falando. É muito legal ela falando sobre o contato dela com a biblioteca pública, né? Porque minha história é mais ou menos parecida. Eu estudei no IFAM e às vezes eu ficava lá na biblioteca do IFAM pra pegar alguns livros, assim, cara. Chegou ao ponto em que eu peguei uma vez um livro do Gabriel Garcia Marques, que é o 100 Anos de Solidão, e ele não podia sair da biblioteca. E eu não vi essa etiqueta no finalzinho. Aí eu passei lá com a moça lá. Aí a moça falou, esse aqui não pode sair. Ela olhou pra mim, viu que eu via todo dia lá pra biblioteca, ela falou, não, leva e amanhã tu traz e tá tudo certo. Eu acho que esse contato, assim, com a literatura, sabe, cara, é muito legal quando a gente identifica, assim, e ver que teve outras histórias como a dela também, que teve essa ligação com a biblioteca pública. E só uma coisa da leitura, só pra acrescentar, que assim, eu vejo muita gente nas redes sociais fazendo resenha, lendo, aí não sei quantos livros por mês. Assim, gente, é muito bom fazer resenha, mas ler com calma e atenção não é para ler vários livros por mês, porque isso não é ser leitor, é ser ledor, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Quantidade não quer dizer qualidade. Então leia. Você pode continuar fazendo resenha, sim, mas não sem essa questão de eu tenho que fazer isso para fazer quanto. Não, gente. Pelo amor de Deus. Faça dentro do seu ritmo. Não é o que você pode fazer. Porque não adianta você ler com tanta pressa que você não vai saborear o que tem ali na leitura. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu fico meio chateado quando eu vejo algumas coisas assim nas redes sociais falando assim, li tantos livros. Aí a pessoa me pergunta, quantos livros você leu? Às vezes eu pego uma leitura aqui, vou lá na Amazon, né, leio um conto. Mas eu não fico assim, gente, tem uma pilhinha de livros aí para eu ler, mas eu vou pegando aos poucos, gente. Não é assim também. A gente tem que também prestar atenção nisso, sabe? E isso faz todo sentido, Cris, porque eu já passei por isso, de ler várias coisas e querer várias coisas ao mesmo tempo, e na hora de organizar, eu não conseguia organizar as ideias. Para escrever, para botar, não tem como. E faz muito sentido o que você falou realmente, né? Não adianta você ler bastante, ler tudo, querer ler mais rápido possível, que você não saboreia e você não só se deliciar com aquilo, não consegue, e na hora de querer escrever, de passar a ideia, você não consegue. Eu fiquei perdido. Muito tempo, até se organizar. Realmente, isso faz muito sentido. Muito sentido. Vamos, Léo, joguinhos. Tá preparado aqui para o nosso joguinho de perguntas? Tô. Não, João, nunca tô preparado. Vamos lá. Começa primeiro, Léo. Beleza. Cris, as letras C dobradas e abreviadas do seu nome são uma declaração de guerra a George R. Martin? Não. Confesso. Não, gente, não. Eu nem pensei nisso, tá? Eu realmente, quando eu abreviei a CC, foi para facilitar mesmo a vida, porque, como eu disse, meu nome é muito grande, né? Cristina Constância Cavalcante Vieira. Aí eu falei assim, Cristina Vieira, não gosto, não fica legal. Porque existe muita Cristina Vieira por aí. Aí eu falei assim, vou botar o CC no meio. Mas não pensei em nada disso, não foi com essa intenção, não. Então vamos lá. A pergunta número 2. Afinal das contas, tu traiu o Betinho? Olha, na minha visão, exatamente. Olha, polêmica, Cris. Olha, eu li 2 vezes o Dom Casmurro. A primeira, eu fiquei meio assim, mas na faculdade eu li novamente, porque eu tive um período só de literatura brasileira, que a minha professora era psicanalista também. E ela fez foi o semestre inteiro só Machado de Assis.
Nossa. Então, assim, ela destrinchou o Machado de Assis sob a ótica da psicanálise. Eu achei fantástico. E depois disso tudo, eu reli. E para mim, a Capitu não traiu. Sentenciado. Eita. Não dá pra dizer sério. Vamos lá, agora falando sério. Eu vou poder tentar entender e não dá para perceber se traiu mesmo ou não. Ele fez de tal forma o enredo ali, o colocar aqui. Gente, eu não sei. Até hoje eu não sei. Sim. Eu penso assim, enquanto o Macunaíma do Mário de Andrade tu tem que estar no nível de deboche incrível, né? Porque o deboche o Machado de Assis, cara, no Dom Casmurro, eu acho que ele atingiu um nível de ironia que eu acho que é genial aquilo que ele coloca. Mas só pra falar um pouquinho, eu lembrei da tua amiga Carol Trevelin, que uma vez eu tava falando isso com ela, né? E eu achei interessante que ela falou que ela pensou, tipo, o Dom Casmurro, a gente tá lendo pela ótica do Dom Casmurro. Sim. Então tudo tá sendo enfatizado pelo ciúme dele e tal, né? Então fica difícil dizer se ela traiu ou não, Bentinho. Sim, exatamente. É a mesma coisa que o meu conto que o Léo leu, lá do Romances Infelizes, ela era pela ótica do marido, foi? Tanto que eu terminei de um jeito que é uma característica do conto, tá? Terminar no clímax. É uma característica do conto. E que o leitor depois vai ficar assim, meu Deus, o que vai acontecer depois? O que aconteceu? E muita gente vem me perguntar, gente, tudo bem que ali tinha uma resposta, tá? Ali tem uma resposta. Mas existem contos que a gente escreve que não tem, tá? Mas ali foi pela ótica do marido. E de tantas pessoas me perguntarem, até o pessoal do Romances Felizes, na época, falou assim, Cris, você tem que escrever outro conto, mas aí com a personagem Catarina narrando a visão dela. E foi o que eu fiz pra falar no Elas. Se o Machado de Assis, de repente, tivesse feito sob a ótica da Capitu, né? Mas, nossa! Enfim, né? Imagine, eu não sei se alguém já escreveu como Capitu. É uma ideia. Né? O Machado de Assis já é do público, não é? Antologia aí, gente, ali, ó. Né, o Machado já está em domínio público, não já, né? Então, assim, eu acho que é uma obra que alguém poderia escrever, né? Sei lá. Sim. Né? Enfim. É verdade. Eu não vou me atrever. Porque é complicado, gente. Pensar se ela caiu ou não, como saber, né? É meio complicado. Pergunta 3. Cris, se um poeta pedir passagem, ele estaria usando licença poética? Se o poeta pedir passagem? Pedir licença, né? Ele estaria usando licença poética. Olha, o poeta, ele sempre usa licença poética, gente. A poesia tem disso, né? Licença poética. Sim. Ali você pode usar tudo que a gente não pode usar num conto, por exemplo, né? O pleonasmo, subir para cima, descer para baixo. Elo de ligação, né? Elo de ligação. Elo já é ligação. Uma poesia pode, licença poética, né? Eu acho que pode tudo. Pode, né? Pode. E falando de poesia, né? E falando de poesia, né? Eu lembro que eu tinha certa dificuldade em entender, às vezes, aquelas poesias antigas, até que alguém me deu uma dica. Tu tem que entender quando aquela pessoa estava escrevendo e sobre o que ela estava escrevendo. Então não é propriamente o que está escrito, mas entender o contexto, né? Da época dele, o que ele queria falar sobre aquilo. Isso aí. Exatamente. Legal. Se você pegar uma poesia da época do romantismo, que não é... Romantismo não tem nada a ver com amor, né? Tem gente que acha que romantismo, a época literária tem a ver com amor e não tem nada a ver. É justamente uma época que hoje chamariam de depressão. Deprimente, né? Mas era
bem assim, pessimista, para baixo. Então, a pegar essas poesias daquela época, você tem que entender esse contexto para poder entender a poesia daquela época. Então, atualmente, os poemas atuais, eles vão estar voltados para o que a gente está vivendo atualmente. Então, é assim, a gente tem que conhecer mesmo, porque o eu poético, que não existe o narrador na poesia, o eu poético, né? Ou o eu lírico, a voz do poema, o eu lírico é mais antigo, né? Assim, mas eu gosto mais de lírico do que o eu poético. Ele que dá a voz e não necessariamente é o próprio poeta. A mesma coisa acontece no conto, é o narrador, né, que vai contar a história, não necessariamente o escritor. Então é isso que a gente tem que colocar, mas o eu lírico não é o poeta, mas os sentimentos são dele. Né? Bem legal. Tem isso também. Interessante. Então, a quarta pergunta. Ainda falando em licença poética, esquecer de usar vírgulas pode ser entendido como licença poética, ou a gente pode inventar um esquecimento poético, uma preguiça poética? Olha, tem que tomar muito cuidado. Porque usar vírgula assim, no lugar errado altera o sentido. E esquecer pode alterar também o sentido. Aí a gente vai colocar aqui, mas eu já ouvi muito, né? Mas o José Saramago não usa pontuação. Exato. Mas aí que tá. Ele saiu da cegueira, criar, né? Para criar esse estilo, gente, é um processo muito grande, sabe? Não é um único ponto, uma história. É um processo que vai sendo construído. Então, assim, gente, nem sempre é licença poética, tem que tomar cuidado. Na poesia, não usar, não tem problema, tá? Não usar pontuação na poesia não tem problema nenhum. Ali tu pode, sabe? Não tem problema nenhum, mas numa narração, numa narrativa, né? Ou não só na narrativa, mas se for fazer um artigo, texto informativo, né? Enfim, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Infelizmente, para criar ser um José Saramago aí, enfim, não é assim de uma história para outra, é de muito tempo. E acho que como ele, eu não sei se existe outro até hoje nesse sentido, acho que não, sabe? Eu sempre lembro dessa história dele, que é a história da cegueira, né? E assim, só para falar das vírgulas, o lance de não usar vírgula nesse romance específico é para causar uma sensação de confusão, que é o que os personagens estão sentindo no momento, naquele trecho, sabe, escrito. Então, cara, ele usa um artifício gramatical para inserir no contexto dele de história. Então, cara, se você for um Saramago, ok, pode se lançar nessa experiência. Mas se não for, segue as regras, né? Porque não é uma coisa aleatória. Tem um propósito, tem um porquê, né? Então, assim, e nem todo mundo vai escrever pensando assim dessa forma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, para chegar um outro José Saramago, não sei, enfim. Um dia com certeza terá, mas até o momento eu não sei. Ou pegar que nem o Carlos Drummond de Andrade, que escreveu um texto sem verbo. Vocês já leram esse texto do Carlos Drummond de Andrade? Nossa. Não tem nenhum verbo. Não tem, só substantivo. Não, e você lê do início ao fim e você entende perfeitamente tudo que acontece naquele dia e não tem verbo nenhum, tá, nesse texto do Carlos Drummond. Mas é o Carlos Drummond. Gente do céu. Tá? Eu acho que é Circuito o nome do texto, se eu não me engano. Mas é o Carlos Drummond. Né? Sabe? E é fantástico. Não tem nenhum verbo, gente. Nenhum outro verbo. Nível. Nenhum. Legal. Cris, pergunta número 5. Confessa pra gente, já inventou uma palavra sem querer e fingiu que foi neologismo? Eu falei no início. Não falou no início, né? Sim, foi neologismo. Sim, gente, eu inventei esse predião. Mas não na escrita, conversando, né? E aí eu fiz, gente, mas dá pra entender, predião, é prédio alto, entendeu? Mas olha, eu já, só essa vez só. Então vamos lá.
Um alarme de tsunami soou na sua região. Quais livros você priorizaria para pegar numa biblioteca e sair fora correndo? Gente, que pergunta difícil, né? Difícil, Mas né? eu acho que eu levaria. Meu Deus. Daria para levar Então, todas gente. as minhas antologias que tem meus contos. Com certeza. Mas assim, seria aqueles que são. Que eu tenho tem um deles que eu amo de paixão, que eu nem falei, que é Um Amor do Outro Mundo, do Ganymede José. Eu li esse livro umas 10 vezes, gente. Uau. Olha, eu tenho um carinho imenso, eu tenho lido até hoje. Não dou para ninguém, não dou, acho que ele eu levaria comigo. O Amar Verbo Intransitivo também, levaria comigo com toda certeza. O Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos da Lígia Fagundes também. Um livro da Cecília Meirelles. Não, que é Cecília Meirelles? Clarice Lispector, desculpa. Paixão Segundo GH. Paixão Segundo GH. Também levaria isso. Vocês conhecem esse? Já ouviram falar? Não. Eu já ouvi falar, nunca li, não. Eu já ouvi falar. Mas assim, ó, esse livro também parece meio louco, mas não é. É um romance, né? A história desse livro todinho é a narradora conversando coisas da vida, coisas do dia a dia, de ser dona de casa com uma barata. Nossa, Kafka, né? Mas é sensacional. Eu acho que eu levaria esses livros, além dos meus, né? E, meu Deus, ia ter que ser uma mala, né? Porque... Mas até só o tsunami aqui, eu moro do litoral, de carro, são 2 horas e meia de carro. Então, até só o alarme até chegar aqui dá tempo. Dá tempo. Então é isso, Léo. Cara, é isso, mano. A gente teve hoje a nossa convidada super especial, né? A Cris, falando sobre o livro dela, Elas. E aí deixar esse espaço aberto, né? Pra Cris, se quiser deixar as redes sociais, falar um pouquinho mais. Já só para se despedir do nosso público. Gente, assim, ó, quem quiser me achar é @cristinacc.vieira, tá? Você me acha lá nas redes sociais, eu tô em várias redes sociais aí, até lá dos vídeos eu tô também. Enfim, gosto de fazer vídeos também, né? Então, assim, e apoiem. Se vocês gostam de literatura brasileira, eu falo brasileira porque nacional tem todos os países, né? Literatura brasileira. Sim. E apoie lá, catarse.me/elas 2022. E é isso, me acompanhe, né? Porque eu também estou em uma antologia agora também, tá? Estou em financiamento coletivo de uma antologia também, Mulheres, a Face da Guerra Esquecida também, tá? Tá em outro livro super bacana, né? E eu escrevi sobre a Rita Garibaldi, tá? Então... gente, antologia, qualquer uma que esteja escrito mulheres, eu tô lá. Não tem jeito, né? Eu tento, pelo menos. E é isso, gente. Assim, é só me acompanhar para saber o que eu tô fazendo dia a dia. Se quiser conversar comigo, me chama lá no direct lá, eu converso sem problema nenhum. É isso. Caramba, que incrível. Então a gente agradece muito, Cris, mais uma vez, muito obrigado. Foi incrível. A gente vai botar as redes sociais de você aí, junto com o cartaz, né? O Cartola, né? Catarse. Isso. catarse.me/elas 2022. Isso, a gente vai colocar aí, vamos divulgar, vamos compartilhar bastante. A gente agradece muito, né, Léo? Foi incrível. Eu tô encantado aqui. Também, gente. Obrigada, gostei muito. Eu também gosto muito de falar sobre esse universo literário. Quando vocês quiserem, tiver alguma coisa específica, é só me chamar que eu falo também. Show.
Com certeza. É isso, gente. Então é isso. Muito obrigado, tá bom? Mais uma vez, Cris. Fique com Deus e vamos bater essa meta antes do prazo. 22%, vamos bater logo, passar essa meta, metas estendidas. É isso aí, gente. Obrigada, então. Tchau, tchau, gente, para todo mundo aí que acompanhou, assistiu, né? Valeu, um abraço. Valeu, tchau.